Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais um telecast no ar aqui nos canais do grupo 45 minutos. Segunda-feira de carnaval para falar de campeonato pernambucano. Nesta segunda-feira, no estádio dos Aflitos, tivemos Náutico 0, Retrô 0 no tempo normal e nas penalidades a Fênix fez 5-3 e eliminou o Náutico aí nas quartas de final do campeonato pernambucano. Este será o nosso tema a partir de agora. Eu sou o Fábio Hermano, estou aqui com Atos Rildo, que vai analisar a partida, vai analisar o contexto agora do Náutico a partir de agora, né, com essa eliminação que traz aí, entre os prejuízos, uma não vaga na Copa do Brasil, né, de 2026. Então, é uma eliminação que já deixa muitos prejuízos aí para o Náutico a médio prazo já, né, a longo prazo, ano que vem já. Esse jogo já determinou aí que o Náutico não disputará a Copa do Brasil. Claro, tem a Copa do Nordeste, né? A gente não sabe ainda se a Copa do Nordeste vai dar vaga na Copa do Brasil, mas hoje é a única chance aí do Náutico disputar a milionária Copa do Brasil de 2026. Vamos falar disso a partir de agora. Quem está aqui nos trabalhos técnicos é o nosso grande Alan Roberto, aqui na direção, produção, enfim, aqui na retaguarda deste telecast. Você que está chegando aí, já deixa o seu like, tá? Super importante, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, confira aí, tá? Se você já é inscrito, muita gente vê ali pela TV, né, na Smart TV, acaba nem se inscrevendo no canal, então dá aquela conferida, vai no celular, confere se você já é realmente inscrito aqui no 45 minutos. Se você não é, faça a sua inscrição, e se você compartilhe com a galera, tá? Faça mais pessoas se inscreverem aqui no 45 minutos. Já ultrapassamos a marca de 61 mil inscritos, né? Próximo já dos 62 mil inscritos aqui no canal. E claro, isso a gente deve a vocês aí que se inscrevem e também divulgam aqui a palavra do 45 minutos, o canal independente que dá a atenção que o futebol da nossa região merece. Também agradecer aos nossos parceiros Bet Nacional, a Bet 100% legalizada, né? betnacional.bet.br. Se você ainda não tem sua conta por lá, QR Code tá aí na tela para quem está acompanhando no YouTube. É só apontar a câmera do seu celular e fazer aí o seu cadastro. Se você é maior de 18 anos, primeiro ponto. E claro, sempre reforçar o jogo responsável, tá? Jogue com responsabilidade. A Bet Nacional é para brincar, é para o seu entretenimento, não é investimento, tá? Aposta não é investimento, é entretenimento. Também tem o Clube 45, né? A forma que vocês nos apoiam de forma direta, apoia.se/podcast 45. Lá existem várias maneiras, ali vários valores que você pode contribuir aqui com esse projeto e em contrapartida você será adicionado no nosso maravilhoso grupo do WhatsApp. Por lá você não terá mais tédio na sua vida. Tá certo? Mais recados ainda, Alan Roberto? Ou podemos começar aqui a falar de campeonato pernambucano? Isso, vamos a partir de agora falar de Náutico 0, Retrô 0, Atos Rildo. A gente vinha conversando aqui nas últimas lives da montanha-russa que era a temporada do Náutico 2025, né? Começa bem, aí tem resultados negativos que já geram uma desconfiança, aí o time conseguiu ali bons resultados, né? Entre eles uma classificação na Copa do Brasil, venceu um clássico contra o Sport na Ilha do Retiro, mas depois ali da classificação contra o Santa Cruz de Natal, essa montanha-russa só desce, né? Uma derrota improvável para o Decisão, que inclusive deixou o Náutico na terceira colocação, sendo obrigado a jogar esse mata, né? Em campo, jogando em casa, mas sem torcida, né? Contra o Retrô, um time aí que vem complicando o Náutico nos últimos anos. Também tivemos goleada para o CSA, né, na Copa do Nordeste. Isso também deixou a situação delicada no regional. E completando nessa segunda-feira um empate sem gols e eliminação nos pênaltis. Quais as consequências, Atos Rildo, dessa sequência e, sobretudo, né, dessa eliminação que, como principal prejuízo, né, que a gente já percebe, é o Náutico não disputar a próxima Copa do Brasil, competição que para um time de Série C, se para time de Série A e Série B é importante jogar uma Copa do Brasil, para um time que é de Série C hoje, que é o Náutico, ele é uma competição ainda mais importante pelos valores, né? Ainda mais
para os times nordestinos, que os estaduais não são muito rentáveis, acaba sendo a única competição de fato que você consegue ter cotas ali que podem mudar um cenário para uma temporada, e essa eliminação já deixa logo de cara esse prejuízo, Atos. Fala, Fábio, boa noite a quem está aqui na audiência acompanhando a gente. As consequências são graves, Fábio. O Náutico, ele fica fora da Copa do Brasil, tá? Copa do Nordeste, não sei como vai ficar ainda, tem o regulamento aí, não está nem muito claro ainda. Talvez não pegue uma vaga direta na fase de grupos, possa ser que só reste aquela classificatória, né? Aquela eliminatória seletiva, né, da Copa do Nordeste. Mas, se for seletiva, já coloca em risco também a Copa do Nordeste. A gente está falando aí de 2 milhões a 2 milhões e meio da Copa do Nordeste, vamos colocar também em média 2 milhões da Copa do Brasil, tá? Passando uma fase. 4 milhões, 5 milhões é muito relevante para um orçamento de um time de Série C, como você bem disse. A maioria dos times de Série C gira em torno de 20 milhões, mais ou menos, de orçamento. Se você está falando de 5 milhões, a gente está falando aqui de 25%, né, do seu orçamento anual. Então é algo, sim, muito grave você ficar fora dessas competições. E o Náutico, ano passado, fez um primeiro semestre também muito ruim. Os regionais foram de muita crítica com o trabalho do Alan Al e da diretoria na época. E a gente tinha se classificado para essas competições, tinha passado de fase na Copa do Nordeste e fez um final do Campeonato Pernambucano. Eu digo isso porque a constatação do primeiro semestre ruim não foi após a derrota na final, já veio antes. Nas vésperas da final, o treinador à época era para ter sido demitido. Só não foi demitido porque não tinha tempo hábil, foi demitido após o primeiro jogo da final. Então, veja o que a gente tinha no ano passado. Classificação das duas Copas, final do Pernambucano, classificação da Copa do Nordeste, todas com contexto, tá? Que a gente avaliou muito à época, mas tinha. Hoje a gente não tem nada disso. A gente tem o Náutico eliminado nas quartas, a gente tem o Náutico fora da Copa do Brasil, com Copa do Nordeste podendo até ir para a seletiva, tá? E a Copa do Nordeste já foi pro saco. A verdade é essa. Então, o que parecia muito ruim no ano passado, esse ano se torna desastroso. A gente vai ter que remontar um pouco aqui para contar a história desse jogo, pelo menos uma semana, né? A começar ali pelo jogo do Decisão, tá? O Náutico tinha um caminho interessante para as finais do Campeonato Pernambucano, poderia já estar na semifinal, iria enfrentar provavelmente um Maguari da vida, um Decisão, em 2 jogos, né? Com público os 2 jogos, então seria um cenário muito mais controlável do que você fazer um jogo único no meio do Carnaval, sem torcida e contra o Retrô, que é uma equipe que tem um investimento igual ou até maior do que o investimento que o Náutico faz para esse ano. Então, se tornou um jogo de muito risco. E aí, a gente tem alguns elementos que já chegando agora no dia do jogo, tá? Já chegando hoje. Quando o Náutico entra em campo, eu fiquei um pouco assustado assim, Fábio, com o semblante dos jogadores, tá? Os jogadores estavam com um semblante meio apático, meio, na verdade, sem expressão, sabe? A impressão que dava é que eles não queriam estar ali. A câmera focou muito no Paulo Sérgio. E parecia que o Paulo Sérgio não estava preparado para um jogo decisivo, um jogo de mata ou morre. Parecia que o cara não queria estar ali. Tá? Eu acho que isso refletiu muito no que foi o jogo. Outra situação também, Fábio, foi a questão do gramado. Sim. O gramado dos aflitos, assim, ele surgiu para o jogo de hoje de forma, assim, inadmissível. Choveu ontem à noite na capital pernambucana, é bem verdade, mas para mim não explica o gramado estar naquela condição. Tá? Não sei como é o funcionamento da drenagem, mas se eu fosse chutar aqui, especulando mesmo assim, é como se não tivesse ninguém para cuidar do gramado durante o final de semana de carnaval. A turma esqueceu. Ainda mais na véspera de um jogo. E o gramado pode ter recebido
muita chuva durante a madrugada, não fizeram nenhum tipo de drenagem e no início da partida já estava numa situação assim bem complicada e acabou o jogo num verdadeiro lamaçal. Não era para estar nessa situação. O gramado do Náutico ele tem condições da bola rolar, do jogo acontecer. Nunca foi um problema grave do jeito que foi no jogo de hoje. Então, o fator gramado acabou entrando dentro do contexto da partida também, tá? O Náutico vai ter que se explicar também para informar o que é que aconteceu com o gramado. Se foi negligência, o que é que aconteceu, porque o Náutico não pode jogar um jogo decisivo com um gramado desse jeito. E aí, Fábio, já entrando agora no jogo em si, o Marquinhos Santos ele fez um esboço de time muito parecido com o que ele vinha fazendo, né? Jogando com 4 jogadores no meio campo, no ataque o Paulo Sérgio junto com o Samuel, Vinícius, né? Não jogou. O Náutico que no primeiro momento tinha entendido que Vinícius... Na verdade, o Náutico ainda entende que Vinícius está regularizado. O presidente da federação deu uma declaração que por ele estava regularizado, mas o fato é que o Náutico deu uma pipocada aí em relação a Vinícius e não colocou ele em campo. Não quis arriscar, né? Não quis arriscar. Tinha algum material, tá? Bom para poder corroborar com sua tese de que Vinícius estava regularizado, mas no final ele queria um parecer da federação, a federação não emitiu esse parecer e Vinícius acabou não jogando. Então ele entrou com o Samuel, né, que seria Vinícius e Paulo Sérgio, acabou entrando com o Samuel e Paulo Sérgio. Sacou o Souza do time, que foi uma surpresa. Na verdade, na escalação que o Náutico anunciou 1 hora antes da partida, tinha Souza, tá? Era Souza, o Anderson, o Marco Antônio e o Patrick Alain. Aí, faltando meia hora para começar o jogo, o próprio Náutico divulgou dizendo que o time escalado seria com Auremir no lugar de Souza e ainda disse assim, por opção. Muito estranho isso. Muito estranho. Não deu para entender. Porque, na verdade, o Náutico ratificou que há 1 hora antes o time era 1. E meia hora depois, por opção, o time mudou. Não faz muito sentido, até porque se fosse uma mudança de esquema, um atacante que entrasse a mais no lugar de um volante, a gente dizia, o treinador tentou armar alguma coisa aí para o adversário, tentou enganar o adversário, mas primeiro volante com característica, na verdade, muito parecida, não muda nada. E o fato da comunicação do Náutico ter falado que foi por opção me fez pensar o que é que aconteceu. Tá? Eu acredito que tenha acontecido algo anormal. Não consigo compreender um treinador definir um time 1 hora antes e meia hora ele decidir trocar o volante, um primeiro volante por outro, com as características iguais. Então, pode ter acontecido alguma coisa nesse vestiário, tá? Nessa pré-eleção pode ter acontecido alguma coisa. E chama a atenção, Atos, que a assessoria, assim, não quis preservar nada, né? Porque ela podia... foi um erro de digitação, né? Porque você preservava e tal, mas deixou muito claro que foi uma mudança de última hora, né? Então, não se teve a preocupação de, enfim, ocultar nada, né? Não se teve. Fez questão de colocar por opção, talvez até a própria comunicação ali tenha ficado meio puta ali na hora, né? Porque, você divulgar uma escalação e meia hora depois mudar e um volante por outro, então deixar essa situação aí em stand-by, porque durante aí, ou hoje ou nos próximos dias, pode aparecer alguma coisa que venha revelar o motivo dessa mudança, tá? O jogo, já agora entrando de fato no jogo, finalmente chegando no jogo, Fábio, o jogo durante o primeiro tempo me pareceu muito estranho a forma que a partida estava se dando, apesar de que o Náutico era o time melhor em campo, mas isso não é nenhum elogio não, tá? Porque o ritmo que o Náutico estava colocando em campo era um ritmo estranho. O jogo sempre pareceu ser um jogo no meio do carnaval. Impressionante como essa foi a característica da partida. Parecia a primeira fase, né? Parecia que estava todo mundo de ressaca, parecia que estava todo mundo obrigado a estar ali em campo. Dos dois times, tá? Porque se o Retrô no primeiro tempo, ele não deu muito trabalho ao Náutico. Ele não conseguiu chegar muito lá no ataque da defesa do Náutico. Tanto é que eu acho que o Muriel, ele não fez uma defesa. No primeiro tempo eu tenho certeza. Eu não sei se ele fez no jogo todo, mas no primeiro tempo com certeza ele não fez. E a forma que o Náutico atacava era uma forma lenta, era uma forma pesada, sempre concluindo com cruzamentos.
E isso foi me... Eu comecei a achar estranho isso, sabe? Sempre pegava a bola, avançava, mas antes de chegar no último terço já desequilibrava o jogo para o lado direito, com o Marcos Ítalo, com o Marco Antônio caindo por ali também, e sempre terminando em cruzamento e a defesa do Retrô conseguindo cortar na maioria das vezes. E aí esse jogo meio encardido, meio devagar, ele foi se dando no primeiro tempo inteiro. O Náutico chegou a ter uma boa oportunidade com o Paulo Sérgio no final do primeiro tempo. Tá? E no segundo tempo, o jogo volta e acho que o gramado começa a entrar mais em evidência. O gramado pesou demais para o segundo tempo. Ele resistiu ainda. Visualmente já não estava tão legal, mas no segundo tempo ele não foi só a questão visual, tá? Dava para perceber de fato que o gramado era um problema dentro de campo. Só que o jogo ficou um pouco mais aberto, tá? Os dois times com muita dificuldade na finalização, com muita dificuldade também na criação. Era um jogo mais de tentar botar a bola na área, era um jogo mais simples, por falta de qualidade, na verdade, dos dois times. Mas o jogo ficou um pouco mais aberto. Até que Marquinhos Santos, treinador do Náutico, ele tomou uma atitude assim, que é inacreditável. Era 20 minutos do segundo tempo. Ele já tinha colocado o Caion para entrar no lugar do Henderson. Ele mudou a formação para 3 atacantes. Ele tinha feito uma outra substituição, acho que, salvo engano... O Léo Couto, né, no início. Tinha sido o Léo Couto no lugar do Odivan, que tinha machucado. Aí, Fábio, ele me faz 3 substituições aos 20 minutos. Faltando muito tempo, né? Não, com uma cajadada só, veja o que ele fez. Ele tirou o Patrick Alain, já é absurdo. Ainda mais com o gramado daquela condição, você não pode tirar o cara da bola parada. Isso. Patrick Alain e Paulo Sérgio são os 2 jogadores que podem levar perigo no jogo onde o time não está jogando bem. Ele tira o Patrick Alain, repetindo o grande erro da temporada passada no jogo decisivo contra o Londrina, aonde o Patrick Alain também saiu durante o jogo, e isso foi um dos motivos pela não permanência do Pivete. Ele tira o Patrick Alain. Eu acho também um erro de menor valia aqui a saída do Marco Antônio também. Até pelas peças que ele colocou em campo. Porque ele colocou o Hélio Borges e o Mezenga. Então, ele tirou 3 peças de meio campo. Num jogo onde o gramado não está ajudando e virou um jogo pesado. Então, ele decidiu parar de brigar no meio campo. Colocou 4 atacantes. E para finalizar, com as 3 substituições, é o que você disse. Ele ficou sem substituição. Aos 20 minutos do segundo tempo, com um gramado pesado daquele jeito. Aí, o destino não foi nada bonzinho com ele, e nem com o Náutico, e nem com os torcedores, porque não deu 5 minutos, Caion se machucou. E não pôde ser substituído. Não dá para entender o que Marquinhos Santos quis fazer. Desculpa, velho, mas parecia um sabotador. Desculpa falar isso. Vou utilizar o parecia, viu? Parecia. Tô dizendo que foi. Mas parecia. Porque ninguém consegue errar tanto numa tacada só. Ficar sem substituição, tirar o Patrick Alain, tirar o Marco Antônio e colocar 4 atacantes. O Náutico, que costuma jogar com 2 na formação original dele, passou a jogar com 4, faltando mais de 30 minutos para acabar o jogo. Era, em tese, Caion por um lado, Hélio Borges pelo outro e Mezenga junto com Paulo Sérgio. O Náutico, quando ele fez essas substituições, para mim tá errada, tá? Isso tá errado, independente se o Náutico fizesse 5-0, para mim já estava errado. E logo após as substituições, o Náutico teve algum volume. E eu fiquei pensando, pô, será que eu estou sendo justo em avaliar as mudanças como inacreditáveis, achar loucura o que ele fez? Porque o Náutico está dando um calorzinho aí. Só que isso não sustentou por muito tempo. A partir do momento que o Retrô ele entende as substituições que o Náutico fez, e ele entende o jogo que estava acontecendo a partir daquele momento, ele faz seus ajustes
E simplesmente o Náutico não conseguiu ter a posse de bola nos últimos 15 minutos do segundo tempo. O Náutico não fez abafa jogando em casa. Abafa, veja. Eu não estou nem falando pressionar para ir para cima, para criar jogadas e tentar o gol. Estou falando o famoso abafa natural de um time que joga em casa, tá? Contra um adversário que, em tese, você tem um leve favoritismo. É natural que isso aconteça. O Náutico não conseguiu fazer. Quem fez, na verdade, foi o Retrô. Porque o Retrô ganhou o meio campo. O Náutico não tinha mais jogadores de meio campo. O Náutico não conseguia disputar essas bolas. E o jogo ficou muito físico nesse centro de gramado muito enlamaçado. Tá? E aí, enfim, se arrastou esse jogo aí até 0-0, até os pênaltis. E engraçado é que a forma que se deu os pênaltis também merece um destaque, né? O Muriel, dos 5 pênaltis, acertou 4 cantos, né? E acabou tocando na bola, com certeza em 2, mas eu acho até que em 3. Mas em 2 delas foram toques na bola que deveriam ter resultado em defesa. Simplesmente a bola batia na mão dele e entrava. Ele fez o mais difícil, né? Que era acertar o canto. E aí, quando chegava na bola, faltava força na mão, enfim, não deu para entender muito, né? Elasticidade ali para. E são lances que lembram o gol que o Náutico tomou contra decisão, né? Onde a bola bate na mão de Muriel e acaba entrando, né? No dito popular chama-se de mão de alface, né? Isso. Ou braço de jacaré, como queira. E o Náutico acaba sendo eliminado com todo aquele prejuízo que eu falei no começo do programa, que você também chamou a atenção. E agora o Náutico tem ainda um restinho de Copa do Nordeste, que aparentemente a vaca também já foi para o brejo, tá? E algumas decisões a ser tomadas em relação ao seu futuro, tanto na parte da direção quanto no comando técnico. Essa aproximação da SAF, eu vou fazer uma pergunta porque foi a impressão que me teve aqui no Botafogo. A SAF se aproximar, o time piorou, assim. Enquanto a SAF não era assinada, o time ia piorando. E eu fiquei com a sensação, parece que os jogadores estão... Essa diretoria vai sair daqui a pouco, vai vir uma galera nova, então eu vou levar com a barriga aqui. A SAF assumiu no Botafogo, os caras começaram a correr, começaram a... Enfim, até uma outra postura. Isso... Tudo bem que a SAF do Náutico hoje está um pouco mais distante, né? Já tem aprovação do conselho e tal, mas esse fato aí de meio que saber que a diretoria atual, a curto prazo ou a médio prazo, não vai ser a mesma do Náutico, isso pode, de alguma forma, deixar os jogadores mais acomodados ou não? Eu acho que não, Fábio, porque eu acho que não é a SAF, a chegada da proposta, na verdade, da SAF, ela não tem um ímpeto que teve, por exemplo, no Botafogo da Paraíba. Eu acho que as coisas aconteceram um pouco mais rápidas. Por exemplo, o Santa Cruz também, a gente já vê uma atuação da SAF do Santa Cruz contratando alguns jogadores. No Náutico, isso está muito frio ainda, pela natureza, pelo regimento interno do Náutico, pelo estatuto, que coloca os poderes na mão do conselho. Isso ainda vai demorar no conselho, tá? Então, eu acho que não afeta em nada a parte dos jogadores. Os jogadores, isso não chega. Eu não vou dizer que não vou dizer assim, eles nem sabem que está tendo essa proposta de SAF, porque qualquer notícia chega fácil, né? Mas eles se debruçarem sobre isso, deixar isso afetar eles, pensar muito sobre isso, não acredito não, tá? Até porque essa diretoria que está aí, ela provavelmente vai até o final do ano. Digamos que em algum momento a SAF do Náutico seja concretizada esse ano. Então a gente vai ter um período dessa diretoria tocando e o restante da temporada vai ser uma espécie de transição. Não vejo saindo toda uma diretoria para a chegada de pessoas da SAF, tá? Então não vejo que isso esteja interferindo, não. Muito bem. E falando um pouquinho do futuro, né? Porque uma eliminação como essa, né? Quarta de final do Campeonato Pernambucano, o Náutico que está numa situação delicada na Copa do Nordeste,
Na Copa do Brasil tem um adversário muito difícil, né, que é o Vitória, fora de casa. Apesar de historicamente o Náutico até se dá bem, né, contra o Vitória. Mas é um jogo muito difícil, ainda mais no contexto atual. O Vitória é invicto na temporada, o Náutico aí mal, pressionado. E aí, o que fazer agora? Demite o Marquinhos Santos, demite ali o responsável pelo futebol, o Eduardo Granja. Né? Tem o Edgar Montemor que tá por lá ainda, eu nunca mais ouvi falar dele. Enfim, o que fazer? Não? Demite o treinador, demite todo mundo. Ou o problema é o elenco, né? Porque a zaga do Náutico é muito frágil, né? E também, tudo bem que hoje nem tomou gol, né? Não foi decisiva pro resultado a defesa. Mas também é um time que falta peças, né? Assim, tem a questão do trabalho do treinador, mas claramente falta peças, sobretudo ali no sistema defensivo. E aí, o que fazer a partir de agora? Fábio, eu acho que tem que ter uma mudança, tá? Uma mudança forte. Não vejo cenário onde não tomar atitudes drásticas vai ser positivo. Que às vezes você deve pensar um pouco assim, peraí, mas se a gente não for por esse caminho, tem vantagens indo pelo caminho de calma aí, vamos ver aqui, o time está precisando de reforços, vamos tentar fazer um pacote de reforços aqui. Não acredito muito nesse caminho. Não vejo muitas vantagens por esse caminho, de ter mais calma, de pensar melhor e seguir com os nomes que estão comandando o clube. Eu acho que o caminho tem que ser mudanças, tá? E não pode ser só com o treinador. Eu acho que tem gente da diretoria de futebol que precisa cair. Não vou aqui ficar citando nomes, já passei por esse período de ficar pedindo cabeça, de pedir fora fulano de tal. Agora tô em outra vibe. Deixa a diretoria tomar essa decisão, porque é responsabilidade deles, tá? Mas a respeito da direção do futebol, por exemplo, do comando do futebol, durante todo o ano tiveram vários casos assim de inaptidão por parte deles, tá? Desde coisas na montagem de elenco, que são mais graves, que afetou, por exemplo, o jogo de hoje, e afetou durante a temporada toda a questão dos zagueiros. O Náutico tá com o Odivan 2 anos parado, aí jogando machuca. O Náutico tá com o Léo Couto, nunca jogou uma competição nacional na vida. O cara nunca jogou uma Série D na vida. Felipe da base, que hoje jogou muito mal, teve uma falha de passe que quase que saiu o gol do Retrô. Jogador de 19 anos, não deveria estar sendo um dos pilares dessa defesa. O Náutico jogar com Couto e com Felipe da base um jogo decisivo é um crime, tá? E na verdade é a dupla que vai jogar no Barradão. Veja, isso já seria suficiente para cabeças rolarem ali no departamento de futebol do Náutico. E o treinador, Fábio, eu acho o seguinte, veja, os resultados já são suficientes para poder dar o veredito. Eu acho que no futebol brasileiro, isso sempre vai ser o maior argumento da saída ou não de um treinador. Porque tudo que a gente citou aqui, o Náutico no passado nem para semifinal, fica fora das Copas, caminhando essa eliminação também na Copa do Nordeste. Qual é o argumento que eu vou utilizar para poder dizer que o trabalho de Marquinhos Santos tem que seguir? Não tem nenhum argumento. E eu acho que nos últimos 2 jogos, assim, ele tomou algumas decisões, assim, nos últimos 3, porque a decisão de ter ido com o time principal contra o Decisão e, principalmente, a pegada do time atrás de um empate, eu acho que é muito do treinador. O jogo do CSA, a postura que o Náutico teve no segundo tempo foi inadmissível, tá? Tem recorte do jogo ali no segundo tempo que você via 5 jogadores do Náutico tentando marcar pressão, mas com muita apatia, e a linha de defesa enfiada lá na própria área e o Náutico assim, com um enorme buraco no meio campo. Eu acho que um treinador de futebol ele não pode deixar isso acontecer com o time dele. Ele ganha muito bem para isso, sabe? É uma coisa que me revolta muito. E vou colocar também aqui a questão dessas mudanças aos 20 minutos do segundo tempo, onde ele mudou 3 jogadores que para mim não era para sair, nenhum dos 3. As peças que entraram problemáticas também, porque mudou toda uma configuração de jogo. O Náutico foi jogar no 4-2-4.
e ainda ficar sem substituição, com o Caião machucando 3 minutos depois. Não tem motivo para um treinador fazer isso. O cara ganha muito bem, Fábio, para poder não fazer isso. Um cara que ganha dezenas e dezenas e dezenas de milhares de reais, ele fazer um erro de com 20 minutos no campo pesado ficar sem substituição, eu acho isso um absurdo, velho. Cara, quanto um cara desse ganha? Sei lá, 60 mil, 70 mil, 80 mil? Pra tomar uma decisão dessa? É quase uma autossabotagem mesmo, né? Porque o contexto, até para você pensar numa estratégia para pênaltis, né? Você espera ali mais os 40 minutos, tira um jogador ali que você sabe que não dá para contar com ele, bota um ali só para ter uma opção melhor de batedor, né? Nem isso parece que ele pensou, né? Fábio, a maioria do brasileiro, ele tem que se virar. Tem gente que, enfim, passa necessidade com até menos, mas a massa é um salário, 2 salários e meio, tá? A gente que sobrevive nisso, a turma que está aqui escutando a gente também, batalha todo dia ali em torno desses valores para poder sobreviver com muita dificuldade. O treinador, ele é um iluminado. Ele é um iluminado da sociedade. Ele ganha 70 mil para exercer a profissão dele, tá? Uma coisa totalmente fora da curva, esses valores. Ele não pode fazer essas 3 substituições que ele fez. Ele não pode. O salário dele não permite que ele faça isso. Ele pode ser um treinador bom, treinador ruim, treinador mais ou menos, mas 3 substituições e ficar sem nenhuma opção de troca, ele não pode fazer. Não pode, velho. Você ganha muito para poder não tomar essas decisões erradas. Então, eu acho que os resultados já falariam por si só, mas veja os exemplos que eu estou trazendo, fora os resultados. Para mim, não faz mais sentido, sabe? Acho que o Náutico tem um jogo aí protocolar contra o Sampaio Corrêa na quinta-feira. Tem total condição de abrir mão desse jogo. Tá? Abrir mão que eu digo é não se preocupar assim, mas se mudar o treinador e o jogo do Sampaio. Esqueça, velho, o jogo do Sampaio. O Náutico agora tem que focar no jogo do Barradão. E até o jogo do Barradão, dá para fazer essas mudanças. Para tentar algo diferente desse jogo. Tá? Eu acho que esse deve ser o caminho do Náutico. E aí, Atos, quando a gente fala em mudança no Náutico, né? Apenas um nome surge na cabeça, acho que dos torcedores e de quem acompanha o Náutico, que nesse contexto do Náutico, né, atual, enfim, técnico muito mal, diretoria de futebol aparentemente perdida, Hélio dos Anjos é a salvação? Vamos dar a chave para ele? E ele contrata, ele... me parece que no contexto de hoje do Náutico, assim, é a melhor saída. Porque dificilmente o Náutico vai conseguir trazer um técnico que, por exemplo, nunca trabalhou no Náutico, né, que não conhece muito bem o ambiente, que vai conseguir pegar esse time, fazer dar certo com a diretoria de futebol que tem hoje. Enfim, não tem que chegar um cara que tome a frente de tudo, inclusive das responsabilidades. Acho que até para a diretoria o Hélio dos Anjos é um bom nome, né? Porque é um cara que vai trazer o foco todo para ele. Então, hoje, tanto para a torcida como para a diretoria, o único nome que a gente conseguiria vislumbrar algo positivo seria o Hélio dos Anjos, porque ele fez isso no Paysandu, né? Ele pegou um Paysandu brigando para não cair em 2023, né? E aí chegou lá, contratou os dele, enfim, subiu, né? Depois botou o Paysandu na justiça, lá tudo bem, já é de praxe, mas fez o que se esperava. Hoje a única saída do Náutico é trazer o Hélio dos Anjos. Você consegue ver outra saída viável nesse momento atual? Fábio, veja só. Primeiro que chega a doer em mim ter que falar sobre contratar Hélio dos Anjos, não por causa do treinador em si, tá? Porque deixa claro aqui, eu sou fã do trabalho de Hélio dos Anjos. Acho o Hélio dos Anjos um treinador acima da média do consenso que a turma tem dele. Tá? Acho que pela idade, a turma tem muito preconceito. Apesar de que isso é uma visão mais do torcedor, né? Porque o mercado
não vê desse jeito, até porque vejo o alto salário que ele recebe, né? Porra, dos Anjos no Paysandu recebia 300 mil. Então, veja só. Alguma coisa ele faz de bom para os clubes para poder ganhar esse salário. Então, dentro do campo, o Hélio dos Anjos, eu gosto muito da forma que ele trabalha. Então, nada contra isso. Mas me dói muito ter que olhar para Hélio dos Anjos e encarar como uma opção, entregando a chave do clube, como você definiu bem. Porque eu sei que isso não é o certo a se fazer. E, na verdade, por muito tempo, eu já critiquei esse tipo de postura, esse tipo de atitude. De você dar plenos poderes a um treinador. Porque lá na Europa pode até funcionar desse jeito, mas eu não estou na Europa, meu irmão. Eu estou no Brasil. Pô. Lá na Europa, a média de permanência de um treinador, cara, é no mínimo uma temporada. Pô. Na verdade, o comum lá é o treinador passar bem mais do que uma temporada. Então faz sentido ele ser um manager, né? Que faz parte das contratações. Faz todo sentido. Mas no Brasil não, porra. Principalmente, não no Náutico, porra. Que a gente está falando de contexto de Série B e Série C nos últimos 10 anos, 12 anos, que se você for pegar a média de permanência dos treinadores, é 3 meses. Pô. Como é que eu vou, em algum momento, ou no início do ano, ou em algum momento do ano, fazer todo um planejamento para dar poderes totais a um treinador que ele pode sair daqui a 3 meses? Então, me dói muito ter que assumir essa opção, tá? Agora, isso eu estou falando na forma conceitual. Mas vamos aplicar ao Náutico que a gente vai trazer problemas das entranhas do Náutico que essa opção pode acabar sendo uma solução. Vamos lá. O Náutico, e é por isso que a SAF está aí com proposta e o Náutico está debatendo o SAF, porque se o modelo associativo, na maioria dos clubes, ele está fracassado, o Náutico, na verdade, é um exemplo dos mais robustos de fracasso do modelo associativo, tá? Porque, rapidinho, só para falar sobre o modelo associativo, um parênteses rápido, se tem alguma coisa que pode trazer sucesso para o modelo associativo é a união de todos daquele time. E quando eu digo união, não precisa todos se amarem. Não precisa todas as alas do clube se amarem. Mas quando o foco for a melhor opção para o clube, de alguma forma, a energia é aí nesse sentido. Eu poderia até citar aqui alguns clubes que eu vejo que isso acontece. No Náutico isso não acontece, tá? No Náutico é cada ala por eles. Parece que quando você não está no poder, você passa a torcer contra o Náutico. E você quer voltar ao poder porque você teve o seu clube sequestrado. Uhum. Tô até me colocando aqui no lugar deles. É como se, porra, eu agora sou oposição. Eu odeio as pessoas que estão na situação. Pronto, a partir desse momento agora, é como se eu não tivesse meu clube para torcer mais. Isso deve ser angustiante. Tô tentando entrar na psique dos caras. Deve ser uma briga de ego, né? Assim, o cara que saiu não quer que o cara vá melhor para mostrar como eu sou incompetente. Exato. E é como se você tivesse perdido, assim. Tirou uma parte de você. Você perdeu o seu clube, velho. Então, nada melhor do que eu torcer pelo insucesso para poder politicamente o meu grupo voltar. E aí sim, veja a paixão que vai me levar a torcer por esse clube. Porque parece que os diretores do Náutico, eles foram a outro nível de amadorismo. Porque eu noto uma certa paixão quando se está no poder. Agora, é uma paixão ruim. É quando você contrata Léo Coutro e a torcida mete o pau, você querer mostrar de todas as formas que Léo Coutro vai dar certo, porque vai ser o novo Camutanga. Então perceba que essa paixão, na verdade, é algo ruim. É você tratar o clube como aposta. Tá? Mas voltando para a questão do treinador, Fábio, então, dentro dessa lógica que o Náutico é gerido, tá? O Náutico já não tem mais peças para poder tocar esse futebol. Porque, como eu disse, é um grupo político que quem está fora desse grupo político não tem possibilidade nenhuma de adentrar e trabalhar junto, tá?
Não só porque esse grupo não chamaria, porque ele também, o que está lá fora, não iria querer. É como se fosse água e óleo. Então, dentro do grupo político que tem no Náutico hoje, que está comandando o Náutico, já não tem mais peças para poder assumir esse cargo. Os que estão são completamente inaptos. Os que estavam fizeram um trabalho ruim e já não tem mais ninguém para poder entrar no lugar. Então, quando você pega um treinador como o Hélio dos Anjos, que supostamente vai vir não só como um treinador, mas vai vir como um cara que assume toda essa responsabilidade, como conceito, isso é ruim, como eu disse há pouco. Mas parece que é algo que soluciona uma problemática que está enraizada dentro da gestão do futebol do Náutico. Agora, para você trazer Marquinhos Santos, precisa cair muita gente. Desculpa, Marquinhos Santos não, Hélio dos Anjos, precisa cair muita gente. Precisa cair o treinador, obviamente. Tá? Não tem para que ter tanta gente ali no departamento de futebol, porque não vai ficar centralizado em Hélio dos Anjos. Você não Ele vai... o filho dele, né? Exato. Você não vai partir para um confia no pai? Confia no pai é isso, velho. É você entregar tudo na mão dele. E o pior é que isso também encaixa em outra situação, Fábio, que o próprio presidente, ele não é um grande entendedor de futebol. Sabe? E ele tenta buscar pessoas que ele coloque ali e ele tenta criar uma relação de confiança. Mas ele é frustrado todas as vezes. E como ele é um cara que eu sei que ele tem uma proximidade muito grande com o Hélio, eu vejo que como última cartada que ele tem é chegar e do mesmo jeito que ele entregou nas mãos dos diretores dele do ano passado, que saíram todos, como ele fez na mão de Eduardo Granja esse ano, que o trabalho é ridículo, ele faça com o Hélio dos Anjos. Só que com o Hélio dos Anjos ainda tem outras questões, que precisa de dinheiro. O Náutico hoje ele não consegue bancar 300 mil. Talvez menos, porque na verdade, vamos pegar o Paysandu, tá? No Paysandu, o Hélio ganhava 180. 120 era o resto da comissão técnica dele. É uma comissão técnica caríssima. Tá? E precisaria cortar alguns nomes ali para poder vir de forma mais enxuta. Ele também dá uma diminuição no salário. Mas eu não consigo ver uma chegada de Hélio dos Anjos por menos de 130, 150 mil. Tá? Ele então, tá embaixo nesse momento, né? Assim, tá sem equipe. Enfim. Uma vantagem é que tá sem equipe, né? A vantagem é que tá sem equipe. Foi mal, não foi tão bem no CRB, até evitou a queda, mas também não continuou, então é porque o trabalho não agradou. Então, eu acho que para ele, acho que vai ser muito parecido com o Paysandu que ele pegou, né? O Paysandu ali desesperado, tem a diferença que lá a Série C já havia sido iniciada, né? Já tinha algumas rodadas quando ele pegou o Paysandu e conseguiu classificar em 8º, inclusive, e chegou no quadrangular e subiu. Eu acho que a vantagem do Náutico é porque ele tem mais tempo, né? E por falar em tempo, o Marquinhos Santos vai ter alguma deadline ou depois de hoje insustentável? Eu não vejo nenhum motivo, a não ser passividade, a não mudar seu treinador. Falta o quê? Resultados, os mais absurdos. Questões situacionais, eu já mostrei aqui algumas. Não rodou o time na hora certa. Fez toda uma pré-eleção para empate contra decisão. Fez um jogo absurdo contra o CSA. Não poderia ter sido humilhado diante do... Assim, já foi uma humilhação tomar 4-1, mas poderia ter sido muito mais pela forma que ele deixou o time em campo. Tá? E hoje foi eliminado em casa com o Retrô jogando mal, tá? Agora que eu vi o setor azul falando ali que o Retrô passou, mas jogou mal. O Retrô não jogou absolutamente nada, pô. O Retrô tava sem, assim, o Retrô tava sem técnico, né? Tem esse detalhe, né? O Pisa deixou depois a... Isso não é demérito nenhum pro Retrô, não, tá? Longe de mim. Eu só tô dizendo assim, você tá enfrentando um adversário que não jogou bem, pô. Mas você conseguiu ser incapaz ao ponto de não conseguir passar por esse time. Muito bem. Então, sobre Marquinhos Santos, independentemente de quem venha, seja um paulista com sobrenome italiano ou Hélio dos Anjos. Eu não acho que pode ser independente não, Fábio. Eu não acho que pode ser independente não. O Náutico não pode mais brincar disso não, tá?
Eu acho que não tem esse negócio de não. Não, pode vir qualquer um. Não, isso aí eu não vou assinar, não. Eu acho que tem. Assim, o trabalho é fraco, os resultados são os piores possíveis. Tem esses exemplos situacionais que eu já citei aqui, mas não vou entrar nessa de não, pode vir qualquer um. Eu acho que, na verdade, para tentar remediar muitos desses erros que o Náutico cometeu esse ano e o ano passado, nem se fala, tem que buscar o melhor nome possível, velho. O melhor nome possível. Se não for ele dos Anjos, que. Lisca, Que... aceita? Não, não. Lisca é um nome inviável, tá? O extracampo de Lisca não permite. Enfim, deixa ele na neve dele lá, se é que você me entende. Muito bem. Então, assim, eu acho que o Náutico tem duas opções. Ou traz o Hélio dos Anjos, que eu não sei se seria. Eu acho que no contexto de hoje, acho que não seria tão difícil, não, né? Até porque tem uma certa proximidade, né, com o atual presidente. O Só Newton aqui precisa, só precisa de uma viabilização financeira. financeira, Eu isso. acho que as pessoas, as pessoas que orbitam, né, o clube, né, que tem influência e tal, e tem até poder aquisitivo, se eles se indignarem com a situação do Náutico e também entenderem que o único caminho é Hélio dos Anjos, eles conseguem ajudar a superar essa questão financeira, tá? E trazer Hélio dos Anjos. Tem um ponto negativo de uma chegada de Hélio, tem um ponto negativo também que vale a pena citar, que é a parte da oposição que odeia Hélio dos Anjos, né? Então teria uma questão de conturbação do ambiente por causa disso. Mas isso já virou fichinha perante ao caminho que o Náutico está traçando, né? Então, não vejo que isso. Isso foi um problema para mim. Eu encarei como um problema no ano passado. No final do ano passado, quando estava se decidindo qual treinador para a temporada. Eu pesei muito esse negócio de Hélio dos Anjos chegar e ia ter todo um ambiente conturbado porque ele não se dá com as pessoas da antiga gestão. Mas agora, depois que eu estou eliminado no Pernambucano, sem vaga para as Copas, provavelmente a Copa do Nordeste está indo para eliminação. Eu tenho um jogo decisivo no Barradão, eu tô nem aí para isso mais, sabe? Isso agora já virou fichinha já. A tábua de salvação para o Náutico seria uma possível classificação na Copa do Brasil, né? Porque aí você já Sim. teria de cotas somado 4 milhões, né? Se você somar a primeira, segunda e jogar a terceira fase, 4 milhões já dá um respiro interessante, enfim. Sem E falar da já questão. e viria para uma terceira fase, jogando 2 jogos, sem outras Isso. competições para atrapalhar. Seria, Depende- Isso. veja só, é você pegar o que tem de tudo de pior no primeiro semestre e conseguir virar uma chavezinha ali, viu? Mas não estou acreditando muito nisso, não. Mas Para aí, jogar com Alcildo, Felipe Couto, tem um ponto. Marquinhos Santos jogou contra duas equipes de Série A em 2025. Venceu as duas. Isso pode ser o argumento para deixá-lo até o jogo contra o Vitória? Ele venceu o Ceará Sport. veja só, esse argumento também utilizavam com o Alan Al, tá? Alan Al é um treinador reativo, enfrentando o esporte na final, ele tem uma capacidade melhor, tá? Ele vai tornar o jogo encardido, e o Náutico perdeu de 2-0 e o time estava vendido no segundo tempo. Eu acho que esse seria um argumento bom se o time viesse num nível num nível digno, sabe? A gente ia se apegar a isso que você citou. Agora, diante de um trabalho que desmorona, porque, meu amigo, Fábio, veja o que deve ser esse vestiário, que eu nem sei. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu imagino. Imagina esse vestiário. A postura dos jogadores nas últimas rodadas. Então, veja, eu acho que a gente tem uma queda de confiança entre treinador e elenco. A gente tem feridas se abrindo. Aí não dá para pegar só, mas quando ele pegou o time de Série A, tal, não sei o que, então vamos manter ele pro jogo do Barradão. Na verdade, eu consigo enxergar mais uma repetição daquele primeiro jogo da final do Pernambucano do ano passado com a Laal do que uma sustentação desse argumento de que vai repetir o que fez contra o Ceará, vai repetir o que fez contra o Sport. Não acredito muito nisso, não. Muito bem. Bom, alguns superchats aqui. Vamos colocar na tela, Alan Roberto? Antes da gente ir para o campinho.
né, o Walter Henrique falou: Atos, foi uma boa decisão não ganhar na última rodada para evitar o Sport? Será que dá para retroceder? O Náutico estava preocupado com o Sport, não. Pô. Não estava preocupado em ficar na segunda colocação. Pô. Não enfrentar o Sport, não vencer para ir para... Entendi. Isso. Isso aí foi viagem dos caras. Não precisava desse esforço hercúleo para poder ser empate o jogo. Não poderia ter ido para cima de decisão, ter feito 1-0, ter ficado na vantagem, observar o jogo do Santa Cruz, até porque um empate já seria suficiente para o Santa passar em primeiro, tá? E ele ia conseguir gerenciar isso de uma melhor forma, tá? Até se você fosse para ser maquiavélico e, eita, o Maguari fez 2 gols lá, aí eu vou tomar um gol aqui. Dá até para fazer, seria uma opção melhor do que a que o Náutico tomou. Era melhor você fazer 1-0, jogar a Vera, fazer 1-0 e no final do jogo, se você quer jogar com o regulamento debaixo do braço, você toma um gol ali e pronto, né? Não ficar no 0-0 até o final. Foi meio arriscado. Né? Realmente não faria sentido isso. Bom, Atos, mudaria o técnico já pensando na Série C e nos últimos jogos do Nordestão. Já está respondido, né? Atos Hildo mudaria. E o Jorge Sanguineto. Essa pergunta foi do Michel Xavier. E o Jorge Sanguineto, ele fala: Marquinhos e Pepa deveriam receber um Oscar, pois na cabeça deles para a pergunta: por que ainda estou aqui? O Marquinhos Santos ainda tinha, se classificasse, né, chegasse aí às semifinais e tal, teria uma sobrevida, né? Mas depois da goleada, jogando muito mal, né, contra a equipe do CSA e eliminação para o Retrô, eu acho que o crédito que ele tinha, né, acho que já se foi. Acho que não tem mais como ele continuar, mas vamos aguardar, né? E tu citou um ponto importante, que é a questão do vestiário, né? Não adianta você se apegar ganhando 2 times de Série A se ele já não tiver o vestiário, né? E essa questão da mudança de última hora, né? Do Souza pro Auremi, a gente não sabe o que foi, né? Se foi alguma discussão de vestiário e tal, alguma coisa ali de última hora. E a postura dos jogadores em campo. Tinha jogador ali que, desculpa falar, velho, mas parecia que tava um puto por estar ali porque queriam estar no carnaval. Sim. Foi a tônica de muitos jogos nesse final de semana, inclusive. Fortaleza deu essa impressão, o próprio Sport no jogo contra o Decisão, os times meio preguiçosos, né? O Bahia, no Baiano, enfim. Muitos times preguiçosos aí nessa semana de carnaval. Bom, vamos pro campinho? Vamos analisar um por um. O Atos Silva, que já não é muito... Já é bastante rigoroso, né, nas suas análises. Depois dessa eliminação, teremos o que, Atos Silva? Vamos começar pelo Muriel, né, que não trabalhou tanto no tempo normal e nas penalidades foi mal, né? Inclusive tivemos o duelo de irmãos, né? Irmão do Thiago Volpe e irmão do Alisson, e deu melhor para o irmão do Thiago Volpe. Vermelho, chegou em... Eu acho que acertou o canto em 4 bolas, eu acho que tocou em 3, mas em 2 conseguiu tomar um frangueiro. Vermelho. Ele não acertou todas, não, Matos? Acho que acertou, não foi, não? Acho que foi as 5, né? Foi isso mesmo. Foi isso eu... mesmo. É porque em 4 ele chegou muito próximo da bola, na verdade. Isso. O Muriel parece um goleiro... Sabe aquele goleiro aposentado, assim, que você, foi um goleiro profissional, mas aí tem umas... Você vê ali que tem umas valências que ele já não tem mais, né? Foi... Você conseguir acertar o canto. O primeiro ele passou da bola. Não, e nos outros eu achei, até quando ele acertou o canto, ele poderia ter se esticado mais, assim. Parecia um negócio meio... Parece que ele tinha 1,5 m, assim, pra jogar na bola. Ele acertou o canto, mas, enfim, não conseguiu fazer defesa. Mas foi mal. O Muriel, temos ainda uma sombra aí no gol. É um problema ainda, que aparentemente o Muriel teria resolvido. Não. O Náutico só tem Muriel de goleiro. Não traz ninguém, então. Se não... Pra Série C, resolveu ou tem que trazer outro? Eu acho que depende muito se o Náutico encontrar maneira de se financiar. Se o Náutico encontrar maneira de se financiar, eu acho que vale a pena trazer um outro goleiro, sim. Eu traria. Muito bem. Vamos para a dupla de zaga. Felipe Santana e Odivan, né, que se machucou ali com 15 minutos. Inclusive,
O Fagner Alemão se machucou recentemente, né? No início de um jogo. O Ryan se machucou e agora o Odivan. O Náutico já não tem zagueiro. Os que tem, parece que são de vidro. O Felipe Santana jogou muito mal hoje, deu um passe bizarro no pé do jogador do Retrô, que só não saiu o gol porque o Retrô hoje também estava assim, no enhaca também, viu? Pode botar o vermelho para Felipe Santana. O Léo Couto não existe. Quer dizer, na verdade é o Odivan, né? Coloca vermelho para o Odivan aí por se machucar. Eu tô assim agora. Se machucou, leva vermelho. Ah, mas não teve culpa. Meu irmão, problema, velho. Pode botar vermelho aí para o Odivan. E já adianta o de Léo Couto também, porque jogou a maior parte da partida. Léo Couto é fraco. Meu Deus do céu. A tal da pedra cantada. Eu fico até com vergonha, Fábio. De às vezes, algo que eu já venho dizendo há muito tempo, quando isso de fato acontece, você ficar pisoteando, sabe? Faz tempo que eu nem falo o nome de Léo Couto, porque eu fico com medo da turma acusar, não, tá sendo oportunista, tal. É muito ruim, velho. É muito ruim. É um absurdo esse cara ter vestido a camisa do Náutico. Agora, culpa dos diretores, né? O Náutico com todo o problema de defesa na temporada passada, trazer um zagueiro que nunca jogou nem Série D, assim, é meio... É arriscar demais, né? Enfim, e virou o principal zagueiro do time. Isso. Na utilização, virou o principal. Pelo que eu vi, ele tem até uma boa saída de bola, assim. Até achei. Mas só isso também, né? Ele até consegue fazer uns passes interessantes, mas é só isso. Ele engana. Ele tenta. Ele bota aquela barba dele, né? Deixa aquela barba cheia de zagueiro. Aí ele tem uma certa postura, ele tenta dar umas duas passadas com a bola. É nisso que ele engana o pessoal. Ele tem nome e feição de zagueiro bom, né? Assim, zagueiro de Série A, né? Léo Couto, você vê o cara bonitão, alto, assim, pô, esse zagueiro deve ser bom. Mas... O famoso bolado, Pô, aqui a gente chamava de jogador cheio de bolado. Bom, dupla de laterais, Marcos Ítalo e Igor. Eu tenho um pouco pena de Marcos Ítalo nesse time, tá? O treinador pede para ele fazer a ponta, ao mesmo tempo que ele tem que voltar para fazer a posição dele. Colocar um laranja nele aí, porque também não ajudou muita coisa, mas correu o jogo todo. E o Igor, assim, foi uma decepção, o Igor, tá? Foi um jogador que quando chegou, foi contratado, eu achava que seria uma segurança ali na lateral esquerda. Eu até achava que ele devia ter começado a temporada como titular, para você ver, né? A diferença que faz você estar tá acompanhando os treinamentos, né? Hoje em dia a gente não acompanha, nem os setoristas acompanham mais, mas explica muito o fato de Luiz Paulo ter começado a temporada como titular. Inclusive, o Luiz Paulo começou muito bem a temporada, perdeu demais com a contusão dele. Sim. E quando o Igor herdou a vaga, né? Ele mostrou por que é que ele não tinha começado a temporada como titular. Porque eu acho que, na teoria da direção, da comissão técnica, lá atrás, quando contrataram, eles imaginavam que Igor seria o titular. E nos treinamentos foi que o Luiz Paulo se mostrou melhor. E agora ficou claro para todo mundo, quando o Igor passou a jogar. Muito mal, muito mal. Coloca um vermelho nele aí. É um jogador que... Isso a gente já sabia, mas, de fato, só sabe defender quando passa do meio campo assim, cara. É difícil até entender como se tornou profissional, velho. É uma dificuldade com o instrumento de trabalho que chama atenção. Então, defesa toda avaliada negativamente. Vamos agora para o meio de campo. O Auremir, que entrou de última hora. Fez valer essa entrada aí? Ou era melhor ter começado no banco mesmo? Cara, o Auremir, ele entrou numa guinada para baixo já faz alguns jogos, tá? Eu acho que até no clássico contra o Sport, onde todo mundo foi bem, Auremir foi o jogador que destoou. De lá para cá, eu não lembro de uma partida boa de Auremir. Assim, ele vem jogando muito mal, tá? Nos momentos bons do Náutico, ele era um dos pilares do time. Eu coloco um pouco na questão do desgaste. Foi quando ele estreou pelo Náutico, ele teve uns 7 jogos seguidos, assim, 90 minutos. E a gente chamando a atenção, que era um jogador que precisava ser rodado, um jogador que tem idade avançada. Às vezes isso entra num desgaste que não é em um jogo. Ele acaba se desgastando por vários jogos.
porque aquela sequência acaba afetando. Não sei se é isso, acho que tem um pouco disso, mas no desempenho ali, técnico dele ali, individual, ele tá mal. Eu vou colocar um vermelho aí para ele. Muito bem, mais um vermelho, o Wenderson e Marco Antônio. Vou colocar o laranja em Marco Antônio. E hoje eu vou colocar o vermelho em Wenderson, porque um jogador que nos primeiros jogos me chamou a atenção, tá? Um jogador que eu gosto do estilo de jogo dele, mas agora eu entendi por que ele tá no Náutico. É porque ele não aguenta jogar os 90 minutos. É um jogador que o gás acaba muito cedo, assim. 7 minutos do segundo tempo, ele tava com a mão no joelho, porra. Eu disse, caramba, velho. Muito cedo, porra. Pra estar nesse desgaste. Então, não foi uma partida boa dele. E o fato dessa constatação da parte física dele, eu vou dar um vermelho para ele aí. Muito Laranja bem. em Marco Antônio e vermelho em Wenderson. Bom, Patrick Alain. Patrick Alain, ele precisa ser decisivo. Não foi, tá? Bateu algumas bolas paradas, acho que deveria ter batido até mais. Teve uma falta que eu não consigo entender como é que deixam Paulo Sérgio bater uma falta, não. Paulo Sérgio bateu uma falta assim ridícula. Jogou a bola no prédio que fica ali atrás da arquibancada. Mesmo não sendo do lado da perna de Patrick Alain, mas eu deixava ele bater. Dá para bater com perna do mesmo lado. O lance foi mais para a esquerda. Ele é canhoto. Mas, se ele é o melhor cara que pega na bola, dá para bater. O local da bola nunca impediu um bom cobrador de bater uma falta, tá? Tem esse negócio de, eu tenho um Marcelinho Carioca. A falta foi pela direita, tira Marcelinho e coloca, sei lá, quem que jogava na época? Gil. Não faz sentido. Um ótimo batedor de bola parada, não só um ótimo pelos seus dados individuais, em relação aos seus companheiros, né? Porque se a segunda opção da bola parada é Paulo Sérgio, é porque Patrick Alain está muito à frente. Então, todas as bolas paradas, Patrick Alain deveria bater. E essa eu não entendi porque Paulo Sérgio cobrou. Mas não deu certo. Eu ainda acho um erro ter substituído ele. Mesmo não dando certo, você deixa em campo. É o mesmo erro do Londrina no ano passado. Mas colocar vermelho nele. Muito bem. Então, Patrick Alain vermelho. E no ataque, né? O Otsania, o Samuel e o Paulo Sérgio. Eu nem vi o Samuel em campo, tá? Só vi na hora que ele tomou um cartão amarelo. Completamente ineficaz. Pode colocar o vermelho nele. E Paulo Sérgio hoje estava de putaria. O vermelho, Paulo Sérgio. Mudei agora. O Paulo Sérgio, ele foi um pouco sacrificado, né? Quando ficou sem meio de campo, né? Porque ele que teve que voltar, né? Em muitos momentos. Não precisava ser sacrificado, não, velho. Ainda sobrou 2 bolas para ele ainda. Ali na marca do pênalti, só vai fazer o gol. Está de sacanagem hoje. E se ele quiser ir embora, que ele vá, velho. Só não fique fazendo putaria em campo. Perdi a paciência com o Paulo Sérgio. Muito bem, vamos para os jogadores do banco de reservas. Uma curiosidade, né? O Auremi não ia começar nem como titular. Começou como titular e não saiu, né? É curioso, né? Jogou os 90 minutos. Bom, tivemos aí as entradas do Léo Coutro, né? Que já foi avaliada. Caion. Caion entrou, foi fazer uma ponta, né? Para poder jogar o Samuel lá pela outra e tal. Não conseguiu desenvolver muitas jogadas, conseguiu alguns dribles que ele não conseguiu dar sequência e o juiz não estava marcando as faltas, tá? Ele deveria ter entendido que o juiz não estava dando qualquer falta e ter começado a se esforçar para ficar mais em pé, e depois ele acabou se machucando, tá? Então eu vou colocar um laranja nele aí, porque passou muito tempo em campo, se arrastando, não colaborou muito. O laranja. O Souza é outro jogador muito parecido com o Auremi, que de um tempo para cá vem jogando muito mal, e é um jogador meio divisível, que eu vejo alguns elogios a ele ainda, e eu fico só de olho nele assim. Eu digo, meu irmão, tem gente aí que ainda consegue ver um bom jogo de Souza, mas eu tô vendo assim um jogador desastroso, tá? Eu acho que a partida de hoje, a entrada dele mostrou um pouco assim, foi um cartão de visita do que está sendo o Souza na temporada. Pode colocar vermelho aí em Souza. E o coitado do Hélio Bosch foi o único que conseguiu tentar alguma coisa hoje. Eu vou colocar um
verde musgo ali para ele. Acertou então... as jogadas, conseguiu fazer... Parecia um jogador de futebol. Engraçado que geralmente é o contrário que a gente fala de Hélio Borges, né? Ele entra e mata todo mundo de raiva. Hoje ele deu segmento, as jogadas escorriam de uma maneira adequada no pé dele. Teve algumas oportunidades que ele poderia ter finalizado melhor, poderia. Finalizou uma cafofa, finalizou. Mas diante dos seus parceiros, não fazendo absolutamente nada, ele conseguiu dar um calor no jogo. Então já temos o melhor em campo aí para o Hélio Borges, né? O único que teve avaliação positiva. E o Mezenga, que foi decisivo, né? Assim, se o Muriel também não pegou nada, ele perdeu o pênalti que eliminou o Náutico. Pode colocar vermelho nele aí. Mezenga não consegue fazer nada há muito tempo também. Eu tenho até esquecido dele. Então, a avaliação negativa aí para o Bruno Mezenga, então todo mundo avaliado, né? O único que teve avaliação positiva foi o Hélio Borges, todo mundo foi mal, o restante mal, ou muito mal, assim como o Marquinhos Santos, né? Marquinhos Santos vermelho total. O famoso vermelho de demissão. Inclusive, surgiu uma dúvida, Atsudo, se pode demitir o Marquinhos Santos agora, já que ele tá machucado, já que não pode... Jogador não pode demitir machucado, né? Técnico... É só chegar e falar que você tá demitido, pô. Não tem nenhuma... Até ele se recuperar, não. Ele vai fazer o que? Ele vai ficar lá, Ele vai ficar lá? Não vai. Fecha o CT, chama um Uber pra ele e acabou, pô. Demissão é isso, pô. Você tá demitido e bota um cadeado no centro de treinamento. Tá demitido. Esse negócio de, não, será que pode ou não pode, meu irmão? Manda embora e acabou, pô. Muito bem. Então, avaliações feitas, né? Campinho finalizado. Passado a régua aí em Náutico 0, Retrô 0. Nos pênaltis deu Retrô. Uma curiosidade, Adilson, o Náutico ainda não venceu times da Série C, né? Ele jogou 4 jogos, 2 contra o Retrô, ele perdeu do Retrô e empatou agora, mas perdeu nos pênaltis. Perdeu também para CSA e Confiança. Mas, por outro lado, venceu os 2 times da Série A que ele enfrentou, né? Futebol é maravilhoso. Então, a sequência agora, o Náutico tem Sampaio, que é Série D, tem Vitória, que é Série A, e tem América do Natal, que é Série D. Então, vai ganhar os 3. Não tem adversários da Série C até a Série C, né? Ou até a Copa do Nordeste, dependendo dos próximos confrontos. Bom, então é isso. Passado a régua, mais alguma coisa, Altocildo, que você quer falar sobre esse Náutico? Meu Deus do céu. Não queria nem ter falado tanto que eu já falei, porque vai falar alguma coisa. Então, aproveitar e mandar um abraço para a galera aqui, o Marcos Aurélio. Teve alguém que mandou um abraço para você, que é torcedor do esporte. Cadê ele? Que eu acho que é o Josué. Ele falou que ele tá bloqueado lá no Timbucast, aí ele mandou por aqui, disse que é seu fã. Abraço para Atuzildo, sou muito fã, mesmo torcendo pro esporte. Não posso mandar um abraço para ele lá no Timbucast, pois fui bloqueado. Ontem no Timbu Coroado teve uma torcedora e um torcedor do esporte que veio falar comigo dizendo que são rubro-negro, mas mesmo assim assiste o Timbucast. É isso. Atuzildo é amado por todas as torcidas. Cuidado. Tem... Talvez a do Náutico, uma parte não... Tem uma torcida por vez que costuma a não gostar. No momento está sendo a do Santos. A torcida do Santos tem paciência nenhuma. Mas isso é normal. Os grandes sucessos, Atuzildo, possuem haters. Quem não tem hater, não tem sucesso. Essa é a máxima do show business. É isso. Bom, vamos nessa. Valeu, Atuzildo. Vai pro Timbucast agora, né? Então, quem quiser... vou descansar um pouco, pô. Tô todo dolorido do Timbu Coroado ontem. Muito. E doído hoje, né? Ontem fisicamente, hoje mentalmente, né? Muito bem. Então, esse restinho de noite, eu vou ficar deitado ali e recebendo ligação para saber o que é que vai acontecer no Náutico a partir de agora. Muito bem, então siga Atuzildo no Twitter, tá? Atuzildo sempre com informações hoje do Náutico. Não. Hoje não. Mas siga logo hoje, né? Se você ainda não segue, você que não é torcedor do Náutico, a torcida do Náutico já segue, né? Mas tem torcedores de outros times que ainda não seguem, então, para ficarem por dentro aí das notícias do Náutico, sigam @Atuzildo, não é isso? Isso. Muito bem.
É isso, então vamos nessa. Valeu aí para todo mundo que acompanhou. Bom carnaval, né? Restinho de carnaval aí. Não é carnaval agora, né? Terça-feira. Então aproveitem aí com responsabilidade. Tamo junto. Valeu, Alan Roberto, nos trabalhos técnicos. Valeu para todo mundo que mandou mensagem. Não se inscreveu? Se inscreve. Deixa o like, super importante também pro YouTube dar aquela moral pra gente e divulgar ainda mais aqui a palavra do 45 minutos. Valeu, tamo junto e até a próxima.